Uma coisa muito importante na transdução de sinal é que ela pode gerar divergência. O que seria divergência? Divergência é a capacidade que um ligante tem de produzir vários efeitos. O mesmo ligante, ele vai atuar em receptores diferentes, subtipo 1 do receptor, subtipo 2 do receptor e subtipo 3 do receptor, e vai produzir diversos efeitos diferentes. Isso é divergência. Ele, a partir dele e dos seus receptores, ele produz efeitos diferentes. Botei 2 exemplos aqui de divergência para a gente consolidar bem. Temos a acetilcolina. A acetilcolina, quando ela atua no músculo esquelético, no seu receptor nicotínico do tipo NM, ela causa contração muscular. É o que nos faz mexer nossa mão, nosso pé, a motricidade normal. A motricidade esquelética é toda regida pelos neurônios motores alfa, jogando acetilcolina no músculo estriado esquelético, ativando o receptor nicotínico NM e causando contração muscular. Essa é a dinâmica da motricidade, a capacidade que o ser humano tem de mover a musculatura estriada esquelética. É assim. Porém, a acetilcolina também atua no músculo cardíaco, só que não é mais no receptor nicotínico, é no receptor muscarínico M2. E quando a acetilcolina atua no receptor muscarínico M2, agora pelos nervos parasimpáticos, aqui são nervos motores somáticos, e aqui são nervos parasimpáticos, ou seja, nervos autonômicos. Sistema motor somático, sistema motor autonômico. E aí nós temos a acetilcolina atuando no músculo cardíaco, no seu receptor muscarínico, que é diferente do nicotínico, e vai promover relaxamento muscular. A divergência se dá em que nós temos a mesma substância atuando em músculos, aqui é músculo e aqui é músculo, e causando ora uma contração e ora um relaxamento. Tudo bem que são músculos diferentes. Aqui é um músculo esquelético e aqui é o músculo cardíaco. Mas a gente pode já notar que a mesma substância pode causar contração de um músculo e causar relaxamento de outro. Foi justamente isso que eu tinha falado lá no começo, que o Daly estava estudando. O Daly pegou a acetilcolina e, dissecando lá músculo de rã, ele pipetou a acetilcolina no músculo de rã. E aí ele viu que houve contração. Aí ele pegou nicotina, da nicotina tabaco, e colocou no músculo esquelético da rã, e viu que contraiu também. Aí ele falou, olha, a acetilcolina tem uma ação nicotínica, ou a nicotina tem uma ação semelhante à acetilcolina. Só que ele pegou a acetilcolina e colocou no coração da rã, e relaxou. Aí ele ficou estranhando. Ele falou, poxa, eu coloquei a acetilcolina no músculo esquelético e contraiu. E eu coloquei a acetilcolina no músculo cardíaco e relaxou? Por que será a mesma substância, causando contração num músculo e relaxamento no outro? Isso foi um questionamento dele. Aí ele ficou testando essas substâncias, como eu falei. Aí ele pegou a nicotina, ele colocou a nicotina no músculo esquelético, contraiu. Ele colocou a nicotina no músculo cardíaco de rã, não aconteceu nada. Aí ele falou, opa, a nicotina faz o que a acetilcolina faz apenas no músculo esquelético. Aí ele fez o contrário, ficou testando outras substâncias e chegou na muscarina, da amanita muscaria. Aí ele pegou a muscarina, colocou no músculo estriado esquelético da rã, não obteve resposta. Pegou a muscarina e colocou no coração da rã, e aí ele teve relaxamento. Aí ele pensou, então a ação da acetilcolina no coração foi uma ação semelhante à muscarina. E no músculo esquelético foi uma ação semelhante à nicotina. Aí, nessa época, 1910, 1908, ele não tinha noção de receptor, não tinha essa noção de receptor. Ele chamou de ação. Aí, depois que essas
ações foram explicadas em termos de proteínas específicas capazes de entender o que a acetilcolina queria causar de maneira diferencial em cada músculo, que chamou-se, em homenagem, receptor nicotínico e receptor muscarínico. Então, esse é um tipo de divergência, a mesma substância atuando em músculos, obviamente, diferentes e em receptores diferentes, causando efeitos diferentes. Outro exemplo também a gente tem da adrenalina. A adrenalina atuando em vaso sanguíneo, aqui eu ainda coloquei o mesmo tecido para facilitar. A adrenalina atuando em vaso sanguíneo, no seu receptor alfa-1 adrenérgico, ela causa contração muscular. A adrenalina atuando também sobre vaso sanguíneo, atuando sobre o seu receptor beta-2 adrenérgico, ela vai causar relaxamento muscular. Eu tenho uma divergência de respostas, porque eu tenho receptores diferentes. Os vasos sanguíneos, por exemplo, podia ser vaso sanguíneo do músculo esquelético. O vaso sanguíneo do músculo esquelético, ele tem receptor alfa-1 e ele tem receptor beta-2. A adrenalina, geralmente, dependendo da dose, em doses baixas, ela tem mais afinidade pelo receptor beta-2. Então, em baixas doses, a adrenalina vai dilatar os vasos sanguíneos do músculo estriado esquelético. Só que em altas doses, ela vai se ligar preferencialmente ao receptor alfa-1 adrenérgico. E aí ela vai causar vasoconstrição, vai causar contração muscular. Isso também é muito importante, porque dependendo da concentração do agente, do ligante, eu posso deslocar um efeito como vasodilatação ou vasoconstrição. Isso também é muito importante quando a gente for falar lá do simpático, na parte de redistribuição do fluxo sanguíneo, porque a adrenalina e a noradrenalina, a irmãzinha dela, são usadas para redistribuição de fluxo sanguíneo. A adrenalina atua como um redistribuidor hormonal, produzido pela medula da adrenal, e a noradrenalina atua como um distribuidor de nervos. Os nervos simpáticos produzem noradrenalina e não adrenalina. Bom, pessoal, esse é um trecho de uma aula de um dos nossos cursos, o curso de Introdução à Farmacologia, Princípios de Farmacodinâmica e Farmacocinética. Quem ministra sou eu, Clerton Pinheiro, responsável pela Físio. Aqui eu vou só mostrar um pouquinho do conteúdo para vocês. O curso, ele apresenta 2 módulos. No módulo 1, nós abordaremos a parte de farmacodinâmica, ou seja, como os fármacos agem. E no módulo 2, nós abordaremos a parte de farmacocinética, ou seja, aquilo que o nosso corpo faz com os medicamentos, com as drogas. Então, só dando um pouquinho aqui do conteúdo do módulo 1 de farmacodinâmica, nós temos os seguintes tópicos abordados. No tópico 1 abordaremos a membrana plasmática, no tópico 2 as proteínas receptoras, no tópico 3 a parte de sinalização celular, no tópico 4 receptores acoplados à proteína G, no tópico 5 receptores associados a enzimas, no tópico 6 receptores intracelulares, no tópico 7 interação fármaco-receptor e no tópico 8 a quantificação da resposta farmacológica. Mais detalhes você encontra no próprio site na página do curso. Lá eu detalho o que eu falo em relação à membrana plasmática, em relação às proteínas receptoras, mas é uma construção que, no meu entender, dá para ir do básico ao avançado. É um curso aprofundado e ele explora justamente esses aspectos mais básicos, ou seja, ele vai da base até a parte mais detalhada. Prosseguindo aqui, em relação ao módulo 2, de farmacocinética, nós temos o seguinte conteúdo. Será abordado no tópico 1, vias de administração, no tópico 2, princípios de farmacocinéticos gerais, absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo, excreção, farmacocinética clínica e algumas considerações finais. Também abordaremos alguns gráficos, interpretação de agonismo, antagonismo, não aqui em farmacocinética, né, mas no curso como um todo. E as referências, só para adiantar, a bibliografia que eu usei para o curso
em relação à parte inicial de fisiologia celular, de componentes celulares como alvos farmacológicos, eu usei muito o Biologia Molecular da Célula, do Alberts, um livro muito bom, muitas figuras eu tirei dele. Temos também o Biologia Celular e Molecular do Lodge, também muito bom, um livro muito detalhado. Ele destrincha as vias de transduções, destrincha essa parte mais celular e molecular. É muito bom. O de Bioquímica também do Voigt é muito bom também. Esses três aqui, eu diria que eles são muito bons e são os melhores, na minha opinião, para entender essa parte inicial de fisiologia celular, de componentes celulares, de receptores e de vias de transdução. São os três que eu indico para esse entendimento bem sólido e bem sedimentado. Também temos 2 livros de fisiologia que eu indico. O Fisiologia Médica do Boron, também tem uma parte de transdução de sinal muito boa. E o outro de fisiologia é o da Silverton, também, por ser muito didático, também indico ele. E em relação aos livros de farmacologia mesmo, eu indico o Hang Daily, muito conhecido, muito bom. O Farmacologia Básica e Clínica do Katsung. Também indico o Farmacologia Moderna do Craig, também um livro muito bom. Farmacologia do Golan, Princípios de Farmacologia do Golan, um livro também muito bom, muito didático. E como não poderia faltar, indico o Goodman, As Bases Farmacológicas da Terapêutica. É a referência em farmacologia, muito bom. Saiu a 13ª edição agora, apenas em inglês, mas deve chegar em português, creio eu que esse ano, final desse ano, acho que lá para setembro, outubro, deva estar chegando a 13ª edição. Mas a 12ª ainda dá muito conta da farmacologia. Aqui é só para mostrar nossa plataforma da Físio, nossos cursos, nossos planos de assinaturas. Você pode acessá-la aqui, www.afisiocursos.maestros.com. É simples, tem um link aqui na própria descrição do vídeo. E quando você assina a plataforma, você tem acesso direto e imediato aos nossos cursos, já na plataforma. Os que já estão são Fisiologia e Patologia Cardiovascular, Fisiologia e Patologia Endócrina, Princípios de Neurociências, um de Fisiofarmacologia e esse que eu acabei de citar, Introdução à Farmacologia. Outros ainda vão sair, você pode olhar a lista lá, mas é basicamente isso. Então, quando você assina um dos nossos planos de assinatura, você tem direito ao acesso a todos esses cursos durante a vigência do plano. Temos o plano mensal, trimestral, semestral e anual. Aí você olha o melhor que cabe no seu bolso, cada um tem suas vantagens. Obviamente, o plano que tem mais vantagem e mais benefício é o anual, e você vê aí, dentro da sua necessidade, da sua possibilidade, o que melhor se encaixa. Aqui só um breve contato, quem quiser mandar algum e-mail com alguma pergunta, a cleiton@hotmail.com ou contato@fisio@hotmail.com. Então, era isso. Um abraço